Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Maravilha. Vamos lá? Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Nós estamos estudando às quartas-feiras no culto da palavra todo o livro do Apocalipse. Todo o livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Claro, longe de exaurir, de resolver, de explicar ou de trazer tudo. Mas pelo menos apresentando chaves de interpretação bíblica fácil, prática, pelo próprio texto, com responsabilidade, com caráter revelado, para te ajudar a entender o Apocalipse, que parece assim tão complexo, mas ele vai ganhando um tom devocional, de fácil entendimento. E a minha alegria é que muita gente, o retorno que eu tenho é: pastor, eu voltei a me apaixonar pela Bíblia. Pastor, eu tenho o prazer de ler o livro do Apocalipse hoje, pelo menos os primeiros capítulos já é completamente diferente. Então eu estou muito feliz, porque esse é o objetivo. Porque foi assim que eu fui formado, que eu fui preparado pelos meus pastores, pelos meus mentores, pelos meus professores, a quem eu devo gratidão eterna. E eu quero que você se sinta também assim, grato por poder ler a Bíblia e entendê-la de uma forma tão nova. Eu fico muito feliz de poder te ajudar assim. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar no livro do Apocalipse, capítulo 3. Eu quero que você abra dos versículos 7 ao versículo de número 13. Estamos já chegando ao finalzinho das cartas às igrejas da Ásia, e nós estamos na penúltima delas, que é a igreja em Filadélfia. Ok? Semana que vem, igreja em Laodiceia, e aí sim, aí transicionamos. Capítulo 4 começa a segunda fase do Apocalipse. E aí a gente vai trabalhar com muita simbologia, com muita profundidade. E vamos tentar deixar isso da forma mais simples possível para você ler e poder explicar para os seus filhos, para os seus amigos. Ok? Vamos lá. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 ao 13. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga graças a Deus. Chegamos à carta escrita à igreja em Filadélfia. João recebe isto no ambiente da eternidade. Ele recebe vendo o Apocalipse no ambiente da eternidade. Já consideramos o fato de que ele viu tudo em 3 tempos. Passado, presente e futuro para ele se tornou a mesma coisa. Deus se apresentou para ele como o que é. Porque em todo tempo, em qualquer geração, Deus sempre será o que é, primeiramente. O que é, o que era e o que há de vir, porque a mensagem deveria se tornar atual para qualquer tempo, em todo tempo, em qualquer geração, para qualquer geração. Foi desafiador para João escrever o Apocalipse.
Porque enquanto ele escrevia, a mente dele gravitava nesses 3 tempos. Veja que no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5, quando ele vê o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, na mão daquele que estava sentado no trono, e ele entra em pânico, ele entra em desespero, porque ele quer ter acesso ao livro e não pode. Por quê? Porque ele está no ambiente da eternidade e a mente dele está acelerada pela capacidade de ver o Apocalipse como Deus vê. Deus caminha na eternidade, isso significa que passado, presente e futuro para Deus é tudo a mesma coisa. Então, para que pudesse fazer sentido para João, ele precisou ver como Deus vê. É por isso que quando a visão fica dramática e ele clama dizendo, por que eu não posso ter acesso? E um anjo forte e poderoso, bradando, diz, ninguém é digno de abrir o livro, nem desatar os seus selos, nem ler o seu conteúdo. E aí há uma dimensão curiosa, porque fica tridimensionado. O anjo diz assim, não há ninguém no céu, não há ninguém na terra e não há ninguém debaixo da terra. Porque o anjo fala do céu para a terra e João recebe da terra para o céu. Então a interpretação de João tinha que ser da terra para o céu. Então estava certo, João entra em desespero. Por quê? Porque do ponto de vista de João, da terra para o céu, não há ninguém debaixo da terra, porque Jesus havia ressuscitado. E não há ninguém na terra, porque no registro de memória de João, do que era, Jesus, no último registro de memória de João, Jesus flutuava entre céus e terra, estava num processo de ser oculto pela nuvem. É o momento da ascensão. E na memória de João, se ele foi oculto pela nuvem e foi recebido em cima no céu, como é que João está num ambiente de eternidade, vendo e constatando o céu, e ouve um anjo poderoso dizer, não tem ninguém no céu. Então a cabeça de João entra em parafuso, porque ele ressuscita, ele está sendo recebido e a direção é o céu. Mas por que ele não está aqui? E a Bíblia diz, e eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Mas um dos anciões diz, não chores mais, eis ali o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele é capaz. Significa que João viu em 3 tempos, passado, presente e futuro. João viajou na sua capacidade de ver o Apocalipse, ele foi na ressurreição, passou pela ascensão, foi parar na eternidade, e ainda viu, por sobrenatural revelação, a intronização do Cordeiro que já havia acontecido. Então ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Então quando ele recebe as cartas, em que tempo escrever a carta? Em que tempo contar o que eu estou vendo? Então nós estamos seguindo assim, nesse entendimento, agora a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela também é conhecida como a igreja atual, ou a igreja que dos dias anteriores ao rapto, dos dias anteriores ao arrebatamento. Quando você lê lá no versículo de número 7, vai se principiando, é o Senhor Jesus quem diz, em Filadélfia, Cristo, agora ele é santo e verdadeiro, e é aquele que tem as chaves de Davi. Não mais as chaves da casa de Davi, mas as chaves de Davi, que fala de plenitude, fala de autoridade. Ele é o Senhor da porta, ele é o Senhor do escape, ele é o Senhor do controle. Ele está dizendo, eu tenho a chave da casa, e sou o que abre, sou o que e ninguém fecha, e sou o que fecha e ninguém abre. Ele está dizendo, a chave está comigo de toda a casa de Davi, porque toda a autoridade me foi dada, e eu sou o Senhor do acesso, o Senhor do escape, o Senhor do livramento, o Senhor do controle. Então, por mais que a gente entre em pânico, fechou, se ele disser que não, não fechou. Então só acaba quando diz que acaba, só fecha quando ele fechar, e só abre quando ele abrir, e ele é Deus, e a ele seja a glória para sempre. Diga graças a Deus. O Senhor é o santo, o Senhor é o verdadeiro, versículo de número 7, vai me acompanhando. Ele é o Senhor que vence, ele é o Senhor que continuará vencendo as principais portas de resistência da igreja, as portas da religiosidade, as portas da ideologia e as portas agora em alta, as portas da geopolítica estratégica.
Porque de todas as formas, esse conjunto, essa tríade de portas, já estão se arregimentando, se organizando, preparando a chegada do anticristo. Porque o anticristo vai receber o apoio ideológico de uma igreja falsa, política, religiosa. Então ele recebe o apoio de uma igreja que engana. Ele precisa desse apoio. E Jesus está dizendo, eu sou o santo e eu sou o verdadeiro. Aleluia, ele já chama a atenção. Então, esta chave, se você quiser sublinhar, muitas coisas poderíamos sublinhar, por exemplo, o que é santo, ele é santo e é verdadeiro, a chave de Davi, você pode colocar abrir e fechar, então são opções para sublinhar aí na sua Bíblia. Então, eu quero chamar a atenção aqui, quanto à palavra chave. Se você puder voltar um pouquinho no livro do Apocalipse também, ainda, claro, um pouquinho atrás, no capítulo 1, e eu quero que você, por favor, veja o verso de número 18. E vamos comparar com o verso de número 7. Perceba que João está numa dimensão sobrenatural, vendo tudo em 3 tempos, e ele precisa se organizar na mente dele qual é o tempo relevante para cada instante de cada carta. Então veja no versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 18 do capítulo 1, ele tem as chaves da morte e do inferno. Capítulo 3, versículo de número 7, ele tem as chaves de Davi. Significa que estas chaves davam a Jesus autoridade, dá a Jesus autoridade sobre o mundo dos mortos. Então, esta chave, ela é uma chave em um contexto diferente de Isaías 22. Se você for um pouquinho lá atrás, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 22, por favor, faça essa conexão, escreva do lado. Uma irmã me perguntou, pastor, eu morro de medo de riscar minha Bíblia. Eu falei, não faça isso, irmã. Escreva, anote, faça observações, faça um X, desenhe uma bolinha, o que a irmã quiser. Porque se a irmã não lembrar do versículo, a irmã vai lembrar da bolinha. É melhor uma bolinha na Bíblia que uma mente vazia da Bíblia. Você sempre vai lembrar. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 22, faz uma correlação, escreve ali do lado, vai para o versículo 20, ok? Vai para o versículo de número 20, aí você faz uma observação ali do lado, conectando com o Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7. Vamos no versículo 20. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias, e vesti-lo-ei da túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas mãos o teu domínio. E ele será como pai, quer dizer, ele vai ter a característica de provedor, vai abrir quando eu abrir, vai comer quando eu der, né? Vai fechar quando eu fechar, quando eu disser não come, não come. Então ele vai ter o domínio, ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Há quem diga, um ou outro estudioso diz que ele possivelmente poderia ter esta chave literalmente como um ornamento pendurado sobre o corpo, mas não é aquilo que nós estamos discutindo agora. Porém, a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Fixá-lo-ei como a um prego no lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole, os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor, veja o grau de importância, isso tem sim relevância. Ele vai de frascos a taças, de taças a frascos, mas isso para um outro dia. Querendo Deus, se Deus nos der graça, vamos estudar todos os livros da Bíblia, até que Jesus volte, mas então vai ser muito interessante. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse.
Então veja que aqui como guardador e provedor, como o que representa agora a paternidade sobre os moradores de Jerusalém, ele tem a chave da casa de Davi, mas o Senhor tem a chave de Davi. Então ele não é só aquele que provê, mas ele é aquele que sobrenaturalmente, com salvação, com livramento, com provisão, com escape de Deus, ele é a própria casa que protege os seus filhos. Então ele está gritando aos judeus. É a chave da casa de Davi? Não. É a chave da casa? Não. É a chave de Davi. É a principal. É aquele que é maior em autoridade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa conexão possivelmente pode ter sido também a inspiração de capacidade e entendimento que João recebe quando ele escreve isso aqui. Assim como havia autorização e poder para Eliaquim ter acesso a todos os cômodos, a todos os estabelecimentos, a todo o depósito, a toda a dispensa, quer dizer, eu tenho a condição. O judeu, mesmo que resistente a essa manifestação do Messias, eles interpretaram Isaías capítulo 20, versículo 22, como uma manifestação absoluta do Messias. E isso João traz em palavras aqui no registro da carta a Filadélfia, porque o Senhor está falando também a esses judeus, dizendo: eu cheguei, eu sou aquele que tem a chave, mas ainda assim havia resistência. Cristo é aquele que nos dá na sua capacidade de prover. Cristo é aquele que nos torna acessíveis a todos os tesouros de Deus liberados para nós. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 32, você entende isto. Cristo nos torna acessíveis, ele é a porta. Então veja só, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Bendito seja o nome do Senhor. Então é com ele, por ele, para a glória dele. Jesus possui então todas as chaves para os recintos sobrenaturais de Deus, para acessarmos todos os tesouros possíveis em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Inclusive ele tem a autoridade e a chave no reino dos mortos. Está com ele, está nas suas mãos. Ele tem a autoridade e a chave para a salvação. Ele nos dá acessibilidade a esse mundo de que o Senhor nos livra. Ele tem autoridade no céu e na terra, quando ele está ressuscitado. E o testemunho dele aos seus discípulos, Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 18, é-me dado todo poder no céu e na terra. Então essa expressão, eu tenho a chave não da casa, mas a chave de Davi, ele está dizendo, aquele que é maior, eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Aleluia, diga graças a Deus por isso. Eu gosto também da expressão, deixe-me lançar uma luz também sobre expressão santo e verdadeiro. Diga comigo, santo e verdadeiro. Isto é uma designação de força, de autoridade, e um completa o outro. Ele é verdadeiro porque ele é santo porque ele é verdadeiro. Significa que ele é verdadeiramente santo, ele é verdadeiramente fiel e ele é verdadeiramente justo. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifique a Jesus, porque este é o Senhor da sua vida. Aleluia. Pastor, eu não consigo avaliar a circunstância em que a minha vida está inserida. Os maus tratos, o abandono, a traição, a desconfiança, as injúrias. Meu Deus, ele é verdadeiramente santo, verdadeiramente justo, e ele é verdadeiramente fiel. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele é tão santo, que todos aqueles que se aproximam dele e se lançam nele são santificados pela sua santidade e pela sua capacidade de deixar tudo exclusivamente para
Ele, bendito seja o nome do Senhor. Este foi o título que ele conquistou. Dá uma olhadinha lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, e no versículo de número 69, a Bíblia diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é santo. Tu és o santo Filho de Deus, o santo servo e justo de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, se você abrir um pouquinho, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número... Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 27, diz assim a palavra de Deus: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, os povos de Israel. Olha o versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o santo, ele é o verdadeiro, o santo e ungido Filho de Deus, e a ele seja a glória para sempre. Diga graças a Deus. Versículo de número 8, veja que são algumas luzes, eu estou lançando luz para que você entenda expressões chaves em caráter devocional, que possa motivar você, fortalecer sua fé, acrescentar a sua fé. Este é o teu Deus, o santo e verdadeiro, o justo, santo Filho de Deus, o ungido em autoridade, que tem a chave de Davi e tem o controle absoluto de todas as ações e reações. Fecha, abre, fecha, e a ele seja a glória para sempre. Fielmente, verdadeiramente justo, verdadeiramente fiel, verdadeiramente santo. Versículo de número 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A pergunta que a gente faz é o seguinte, porque eu respeito muito algumas interpretações bíblicas que são dadas no fervor ou no fulgor da necessidade. Há quem diga, alguns contestadores violentos da palavra chegam a dizer que a Bíblia pode em algum momento se tornar a mãe de todas as heresias. Porque as pessoas que convenientemente buscarem na Bíblia textos e assuntos para a sua conveniência, para a sua necessidade em particular, para condenar os outros, para julgar a família, para condenar pai, acabam encontrando alguma expressão que isoladamente, o que não se deve fazer, se toma como base para dizer o que Deus está fazendo, né? Durante muito tempo nós tivemos aquela lembra da caixinha de promessa? Eu lembro quando o pessoal começou a confrontar a caixinha de promessa, que não saía palavra de juízo de jeito nenhum. Tudo que tinha nela era tudo bom, tudo muito bom. Então, você precisa ter em mente o seguinte, que sempre que você tiver um versículo que está aparentemente se contrapondo ao outro, é porque você tem que entender o que exatamente o assunto está dizendo dentro do equilíbrio daquilo que é a palavra de Deus. Então, as pessoas que brigam pelas línguas estranhas, que não querem acreditar nas línguas estranhas. Então, hoje, até os mais resistentes às línguas estranhas, já nem questionam mais o falar ou a própria língua estranha em particular. Porque as evidências e o mover de Deus e a visitação de Deus pelas línguas estranhas é tão grande no mundo, que já não dá mais para contestar. Você pode pegar 15, 20, 50 pessoas e achar que eles estão inventando, mas você pegar milhões de pessoas. E o mais interessante é o seguinte, eu já estive no Japão várias vezes, passei pela China. O mais curioso é você ouvir o japonês falando em língua estranha. O Arthur fala assim, pai, como é que pode? Eles falam mesmo. Eu falei, meu filho, do jeitinho que a gente fala aqui. Porque você não inventa a sua. As línguas estranhas são o idioma de uma nação espiritual. Então você não inventa a sua, ok?
Você simplesmente recebe de Deus esse enchimento do Espírito Santo, só que você não pode confundir. É aqui que está o negócio das pessoas que querem ser resistentes às línguas estranhas. Uma coisa é o sinal, porque saiu da boca de Jesus, e estes sinais seguirão aos que creem, falarão novas línguas. Uma coisa é o sinal das línguas, outra coisa é o dom da palavra de sabedoria, mais palavra de revelação, palavra de conhecimento ou variedade de línguas. Dons não é para todo mundo, sinal é para todo mundo. Então não se pode confundir aqui. E quando Paulo diz assim, eu falo muitas línguas estranhas, muito mais do que vocês, mas quando eu preciso instruí-los, eu prefiro falar nas línguas que vocês me entendam do que nas línguas que vocês não vão me entender. Porque os que falam em línguas estranhas, falam com Deus, falam da terra para o céu, do seu coração com Deus, mas os que profetizam, falam de Deus para a terra. E aí quando a expressão dá a entender que o dom parece maior, não é maior porque é mais poderoso. Aí eu lembro das vigílias, aquela disputa, quem falava mais línguas estranhas, quem falava mais alto, quem falava mais não sei o quê. Não é disputa. Ele tem uma manifestação agigantada, muito maior, porque fala uma coletividade maior. Porque quem fala em línguas estranhas fala com Deus, é um processo de edificação pessoal. Mas aquele que profetiza traz conhecimento a uma multidão de gente, muito maior. Então quando você tem textos que parece que se contrapõem, você precisa entender que eles estão chegando a um denominador comum de um propósito de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muito se usou do Apocalipse 3 e 8 para dizer, eis que pus diante de ti uma porta aberta, para justificar que uma oportunidade se abriu. E muita gente entrou em porta aberta, segundo a oportunidade que se abriu, se arrebentou. Perdeu casa, família, finança, história, perdeu quase a vida. Percebe? Então muito cuidado, que porta é essa? Eis que pus diante de ti uma porta aberta. Então vamos entender que porta é essa. Se a gente ficar só aqui no 8 hoje, não tem problema, porque o conteúdo ele é extenso até o versículo de número 13, mas vamos tentar, porque eu prefiro ir mais pausado do que acelerar no final e o conteúdo ficar comprometido. Versículo de número 8, eis que diante de ti. Essa expressão eis é uma forma de Deus dizendo assim, é assim que eu fiz, e não tem sombra de variação. E é dessa forma que eu estabeleci, e é assim que vai ser. Porque eis que está feito. Está feito assim. Pus diante de ti uma porta aberta. Então a igreja aqui, especialmente a igreja de Filadélfia, ela vinha sofrendo vários embates e tentativas de isolamento por parte dos judeus. Porque a resistência dos judeus para com os judeus convertidos ao cristianismo, ao testemunho e ministério de Jesus, é que eles não aceitavam o fato de que a vida com Deus por Jesus era servir a um Deus. Então eles criavam um ambiente de resistência, de isolamento, e diziam que a oração não era válida, que eles não tinham acesso a Deus de forma alguma. E eles combatiam a atitude deles quanto ao caráter deles na relação com Deus. E eles diziam, não, somente nós os judeus é que temos acesso a Deus. E essa maneira de interpretar e de entender é assim até hoje. Para o judeu a gente está fadado a uma ilusão sem precedentes e que absolutamente a gente está perdido nessa coisa de crer no tal do Messias. Eles acreditam sim que o Messias tem força política de unir nações, de tornar a igreja politicamente correta junto das nações, é uma autoridade de governo que reconstitui, que reestrutura, que traz Israel a um ponto político-religioso de relevância, e não esse Jesus aí dos crentes que veio lá de Nazaré, e porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré, não, eles não aceitam de jeito nenhum. Então veja que o Senhor está sempre dizendo, escreva para que eles saibam que eu tenho a chave de Davi, sou o santo, sou o verdadeiro, o ungido de Deus, escreva. E ele diz agora, tem uma porta aberta, por quê? Há uma resistência, existe uma ação de isolamento, porque os judeus não aceitavam. Eles diziam, nós somos os verdadeiros, o verdadeiro povo de Deus, e vocês não.
Aí tem uma expressão que diz assim, lá no meio do versículo: porque tendo pouca força, que também é traduzido por tendo uma força pequena, porque essa expressão é uma expressão que se soma a outras muitas no Novo Testamento, que dá a ideia de um rebanho pequeno. O Senhor está dizendo: eu sei que vocês são bem menores em relação ao que eles são como religiosos judeus. Eu sei que vocês têm uma força pequena, porque quando você pergunta, quando um judeu faz a defesa da sua fé baseado nos elementos que eles têm de defesa da fé, então quando o judeu fala que na Torá existe um monte, o Monte Sinai, este é o monte que a Torá menciona. Então se a Torá menciona o Mar Vermelho, este é o mar. Se a Torá menciona o Jordão, esse é o Jordão. Se a Torá menciona uma sarça, essa é a sarça. Se a Torá menciona um outro monte, aquele é o monte. Mas nós cristãos, quando temos o único elemento que nos resta, o único elemento que nós temos para justificar aquilo que a gente acredita, alguém pergunta: e aí, cristão, qual é a sua evidência? Qual é o elemento que sustenta a sua fé? Tudo que a gente tem para mostrar é um túmulo vazio. Então você tem que crer. Porque bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então para alguns é muito pouco. Eu até entendo a fragilidade da fé de muita gente que também, de alguma forma, lá no fundinho acha que é muito pouco acreditar, porque o elemento que a gente tem é o elemento de um túmulo vazio. Então Jesus está dizendo: mesmo vocês tendo a fé pequena, mesmo vocês tendo pouca força, mesmo que vocês tenham força pequena, tem expressões, por exemplo, Lucas capítulo de número 12, versículo 32, para você entender pela Bíblia a expressão. Lucas capítulo 12, vamos no 12, versículo 32. Não temais, ó pequeno rebanho, olha a expressão. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então o Senhor tinha consciência de que a igreja, veja que em distinção, no sentido de força pequena, ou de pequena força, ele chamou de: eu sei que diante da magnitude do que o judaísmo representa em seus dias, vocês são a menor das sementes. Por exemplo, quando você lê a expressão de Mateus capítulo 13, no versículo 32, se tiver dificuldade para acompanhar, volta depois e assiste o vídeo de novo. Mateus capítulo de número 13 e o versículo de número 32, vamos achar o 32. Versículo 31, outra parábola lhes propôs dizendo, Mateus 13, vamos começar no 31 e 32. E outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus usou outras expressões também, como por exemplo, pequenos, humildes, pequena semente, pequeno rebanho. Então essa é a expressão que possivelmente encontra força nas expressões de pequenez ou de força pequena. Quando ele diz assim, mesmo tendo pouca força. Essa intenção aqui também tem como objetivo trazer à memória a representação da igreja junto ou diante da sociedade nos seus dias. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 1 e no versículo de número 26, ele diz o seguinte, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem são muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então, a expressão vai se construindo aqui, pouca força, sem expressão social, mas isso não é necessariamente um convite para que a igreja aceite a sua condição de ignorância, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ele está dizendo, diante da magnitude de tudo que era
a maior das religiões do seu tempo, vejo que com pouca força, mesmo que com pouca força, guardaste a minha palavra. Ele está dizendo, mesmo sem influência. Então não é muito, são muitas as ocasiões em que até aqui, por exemplo, quantas vezes o pastor José Carlos compartilhou conosco, que a gente até provou um pouco disso. Qualquer ação que você tem dentro do município, dentro da prefeitura, com a expansão da igreja, há uma resistência. Nós não temos interesse que a igreja cresça, que a igreja tenha representação significante, porque o nosso investimento é com build de negócio, a gente quer alugar sala e ganhar dinheiro. Enfim, o Senhor está dizendo, mesmo assim, mesmo sem muita influência, mesmo com força pequena, mesmo como sendo uma pequena semente, mesmo como a menor da semente, mesmo na sua humildade, vocês guardaram a minha palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus está dizendo, não importa quão gigante o mundo se tornou para vocês, isto não mudou o que vocês se tornaram em mim, minha igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa quão gigante o mundo se tornou, não parou vocês não deixaram de ser o que vocês se tornaram, vocês não deixaram de fazer o que tinham que fazer, vocês me representaram como igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo até aqui? Diga graças a Deus. E ele diz assim, mesmo assim, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Vale a pena você voltar um pouquinho atrás, no capítulo de número 2, e no versículo de número 13, e você encontra essa expressão assim, ó. Conheço as tuas obras, onde habitas e que onde está o trono de Satanás. A gente tem duas situações aqui. Aqui em Pérgamo, o trono de Satanás. A resistência em Filadélfia é a sinagoga de Satanás. Ok, mas vamos lá. Mas, e retens o meu nome, não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você reteve o meu nome e não negou a minha fé. Bendito seja o nome do Senhor. Então, lá foi vencida a prova contra o trono de Satanás. E aqui vocês estão vencendo toda a sinagoga de Satanás, porque vocês guardaram a minha palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que ele está dizendo, João, diga ao meu povo, que pode ser que o primeiro embate seja com o trono de Satanás, mas eu sou o santo verdadeiro e darei vitória à minha igreja sobre toda a sinagoga de Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. Eles estavam sob pressão. Os judeus queriam a qualquer custo que eles negassem a Jesus, que eles renegassem a Jesus. Meu Deus do céu. Havia uma pressão sem medida para que a fé deles fosse destruída. Paulo foi um judeu que deu testemunho disso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26, e no versículo de número 11, foi Paulo quem deu testemunho. Olha como era acirrada o ataque contra a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 11. E eu, castigando-os muitas vezes por todas a sinagoga, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, eu os persegui nas cidades, pelas entranhas, os persegui até o último minuto. Eles estavam debaixo dessa pressão, porque era assim que eles eram perseguidos. Não é que Paulo se tornou apóstolo dos gentios e a coisa ficou fácil. Não, a perseguição continuou sobre eles com essa característica. Eu os obrigava a renunciar à fé. Eu os obrigava a rejeitar a fé deles. Eu os perseguia nas entranhas da cidade e os encontrava até que eles pudessem negar a fé do Deus que eles haviam recebido. Porém, você guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que pus diante de ti uma porta aberta. Que porta é essa, pastor? A porta do arrebatamento para Nova Jerusalém. A porta do escape. Do que o senhor está falando? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 26. Esse texto você tem que abrir. Volte lá atrás.
livro do profeta Isaías, capítulo de número 26, aleluia, e encontra os versículos 20 e 21. Isaías, capítulo 26, versículos 20 e 21. Bendito seja o nome do Senhor. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te, só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Nós vamos preparar aqui agora, eu preciso considerar algumas coisas sobre esse rapto de Deus, sobre essa esperança nossa, que é o arrebatamento da igreja. Então deixa eu somar com você os versículos 9 e 10, ok? Então vamos do 8 para o 9 e o 10, e aí a gente comenta tudo junto. Vamos lá, versículo de número 9. Eu vou ler a partir do 8 novamente, até o 10, para ficar dentro de um contexto mais de fácil assimilação para vocês. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e sabem que eu te amo. Essa é uma expressão, continua ecoando esta expressão sobre a natureza da igreja, que foi antecipada lá em Apocalipse 1 e 5. É da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Então essa é a essência de ser amado junto de Deus por causa de Jesus e do seu sacrifício. Agora, ser amado não é ser amável. Percebe? Por isso as perseguições. Senhor, se eu sou amado, por que sofro as perseguições? Porque ser amado por Deus não é se tornar amável aos de fora. Então o Senhor está dizendo, chamando a atenção sobre o ponto de vista da qualidade da igreja e a qualidade de ser amada por Deus. Isso implica em que os judeus precisam se prostrar. Porque os judeus sabem provar do livramento de Deus, mas ainda não sabem provar do amor de Deus, como a igreja prova, como a igreja conhece. Bendito seja o nome do Senhor, diga graças a Deus. Então vamos ao 10 agora. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O Senhor está dizendo, isto aqui é um aviso, Ele está dizendo, eu estou vindo, e a minha volta, o meu retorno, é parte essencial, fundamental da proclamação da vida cristã. Então não há como se desvincular. Existe uma comunidade de pessoas hoje que está se proliferando, com muita pouca força, mas está se proliferando, que em nome de um cristianismo falso e equivocado, prega uma doutrina chamada de escatologia preterista, escatologia futurista. Gente que leva a Bíblia na mão no nome de Jesus e garante que Jesus já voltou por ser aproximadamente alguns anos logo depois de 70 depois de Cristo, da destruição de Jerusalém, e que nós já estamos na grande tribulação, estamos todo mundo largado aqui, cada um por si, Deus por todos. E isso está ganhando força na internet. Porque com o atraso, não é o atraso de quem se perdeu, mas é o atraso de quem se compadece
em misericórdia, para que haja tempo oportuno, para que a nossa casa e a nossa família se encontrem com Deus em bom tempo. Bendito seja o nome do Senhor. E tem muito crente fraco da cabeça que entra nessa história. Eu estou gravando inclusive um conteúdo para o meu canal da internet, não vou nem deixar fechado, vou deixar aberto, confrontando essa gente, essa ideia absurda, porque a máxima do Evangelho, baseado na esperança que nós temos em Cristo, é também a esperança da sua volta. E aqui está um dos momentos bíblicos que nos asseguram que, como igreja do arrebatamento, nós o veremos voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Como igreja de Jesus, nós guardamos a sua palavra e guardamos a sua palavra com a máxima da sua volta. Bendito seja o nome do Senhor. Você acredita na Bíblia? Diga, eu creio. Aleluia. No livro do profeta Isaías, que eu chamei a atenção para você, lá no versículo 26, volta lá um pouquinho de novo. Nós lemos o 20 e o 21. Vamos ler o 19, um anterior, por favor. A promessa que temos desde, por exemplo, da profecia messiânica de Isaías, apontando para a máxima da volta de Jesus, porque é a nossa esperança, nos assegura, nos dá garantia de que estamos, como igreja dos vencedores, nós estamos guardados e escondidos em Deus. Essa é a nossa promessa. A promessa de sermos arrebatados e livres da grande tribulação. Para que a tribulação tenha início, a igreja tem que ser tirada daqui. Porque o anticristo se manifestará com o propósito último da grande tribulação. E ele não pode se manifestar por aquele que o detém. Quem é que o detém? O Espírito Santo de Deus que opera na igreja. Quando o rapto da igreja acontecer, o fim não chegará, mas começará o tempo do fim. Porque com o arrebatamento não é o fim, mas o tempo das coisas do fim. Volte lá em Isaías capítulo 26, versículo de número 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Não há registro no mundo algum de que cemitérios foram em massa violados, sepulcros abertos, deixando para trás o vazio de onde os cadáveres estavam. Não pode, porque essa será a característica da volta de Jesus. Não precederemos os que dormem, mas os que dormem serão despertados, tirados. E a terra, diz o livro do profeta Isaías, a terra lançará de si os seus mortos. E então depois nós, os vivos, seremos transformados. E subiremos com ele nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Então não dá para isolar textos bíblicos e dizer, baseado nisso, baseado naquilo. Pastor, em Mateus 24:14, o arrebatamento da igreja acontecerá independente de Mateus 24:14. O que diz Mateus 24:14, irmãos? Independente, porque é aqui que os preteristas escatológicos confusos e absurdos ficam se perdendo e confundindo mente fraca, crente de mente fraca. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas todas as nações, e então virá o fim. O arrebatamento da igreja não é o fim. Então o arrebatamento da igreja não depende de Mateus 24:14. Não depende. É única e exclusivamente vontade de Deus, tempo de Deus, momento de Deus. E a Bíblia diz, Paulo escreveu aos Romanos, até que o tempo dos gentios termine. Quando o tempo dos gentios terminar, o rapto acontece. Quando é que o tempo do gentio termina? Não sei. Pode ser que amanhã de manhã. Quando você encontrar mais um pecador sem Jesus, no ônibus, no carro, na carona do Uber, no trabalho, na escola, e você disser para ele assim, já ouviu falar de Jesus? Termina-se o tempo dos gentios. Percebe?
mas não está dependente disso. Olha o que o texto diz, novamente Isaías, capítulo 26, versículo 19. Então isto aqui precisa acontecer. E não há registro histórico no mundo que diga que sepulcros foram abertos, ou essa natureza profética aqui, apocalíptica, aconteceu. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das terras, e a terra lançará de si os seus mortos. Vai, pois, povo meu, e entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te por um momento, rápido da igreja, até que passe a ira. E então ele volta, porque daí quando ele se manifestar, Jerusalém em processo de descida, se estabelece sobre a Jerusalém terreno como a capital de todo o governo da terra. Vão tentar acabar com essa terra, e a Bíblia diz no livro do Apocalipse: não destrua, não toque na terra, não toque na erva, não toque na natureza, porque a terra é minha. Deus ama essa terra, Deus é apaixonado por essa terra. É por isso que quando eu disse que essa ideia de céu de pulando em nuvem, tira isso da sua cabeça. O céu é aqui. Isso é assustador. Mas não é uma coisa que você se esconde na nuvem. Aqui se estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde Deus vai restaurar por completo isso aqui. Então esse negócio de ficar sonhando que está no céu, acordando, dormindo numa nuvenzinha, na beira do rio, vem soprando. Não. Quem acompanhou as semanas de Daniel entende o que eu estou falando. E aí então no versículo 21 o Senhor se levanta. E essa é a promessa bíblica que nós temos como igreja, a igreja dos vencedores. A igreja tem essa experiência do rapto. Por que que ainda não aconteceu? Porque o Espírito Santo ainda está aqui. Se o Espírito Santo não estivesse aqui, nós não teríamos essa motivação de estar aqui como igreja, de abrir a Bíblia e procurar saber sobre ela, de sentir, ao ler um texto bíblico, queimar no nosso coração dizendo: o Senhor está vivo. Nós não nos importaríamos. É quando um adolescente ou um jovem, às vezes uma criança, me pergunta: pastor, como é que eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim? Se você se preocupa em saber, é porque ele está. Se não estivesse, você não se importaria. É porque ele está. Diga graças a Deus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Eu vou terminar essa parte aqui e a gente volta na semana que vem. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Vamos do 6 ao 12. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Bendito seja o nome do Senhor. Da mesma forma que o mordomo Eliezer se aproximou de Rebeca e a levou para Isaac, da mesma forma vai chegar o dia em que o Espírito Santo vai tomar a mão da igreja e vai levá-la como noiva à presença do noivo. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Da mesma forma, a igreja será levada, será conduzida pelo Espírito Santo, e então o anticristo se manifestará. E ele virá como falso Messias. Ele virá na inspiração e na força de Satanás. E nos primeiros 3 anos e meio de governo, ele será apoiado por uma igreja apóstata e falsa, política, ecumênica, que dará força a ele, que vai falar em nome dele.
essa igreja falsa, política, religiosa, será uma estrutura dentro de um sistema religioso. É a igreja falsa mundial. Olha o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 17. E nós vamos concluir aqui, irmãos. Deixa eu só concluir direitinho, para não ficar corrido, tá? Vamos lá, capítulo de número 17. Dá uma olhadinha para você entender. Esta igreja falsa, essa igreja dentro de um sistema e estrutura político-religioso, será um avivamento, um reavivamento babilônico. Como nunca houve, será restaurado toda a estrutura de desonra, de vergonha, de zombaria, desde Babel até Belsazar. Esse sistema será restaurado. Então a gente termina aqui. Apocalipse capítulo 17, versículo de número 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que se assenta sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Essa mulher aqui de Apocalipse 17 é uma organização eclesiástica, é uma falsa igreja, uma igreja mundial, e ela tem como bandeira a bandeira babilônica, que é uma bandeira de mescla, que é uma bandeira de mistura, que é uma bandeira baseada no ecumenismo e no engano. Então veja lá, versículo 3: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes, de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, e da imundícia da sua fornicação, e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração, e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, porque Deus nos conhece, fomos gerados para a glória dele. Se a admiração, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Versículo 9, aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, que é aqui que entra a discussão sobre o posicionamento do Vaticano, porque o Vaticano é posicionado estrategicamente sobre 7 montes. Então veja só que coisa curiosa, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis, 5 já caíram, histórico dos papados relevantes desde 1929, aonde dos 8, um morre, um deporta, um desiste, o outro assume, e existe hoje no túmulo de João Pedro II, o Papa mais venerado de toda a história, um monitoramento. Se você entrar agora no site do Vaticano e procurar câmera de monitoramento, tem uma câmera sobre o túmulo, sobre o caixão de João Paulo II, porque eles têm a esperança que ele ressuscitará. Isso é uma loucura. Escute isso. Se eu entrar agora, chegar em casa e procurar site do Vaticano, monitoramento do corpo de João Paulo II, tem uma câmera em cima dele. Porque eles querem registrar, eles acreditam nisso. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é a dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão que estão com ele, chamados eleitos e fiéis, é a igreja dos vencedores. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões e nações e línguas, porque a influência será sobre todo o mundo. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta
e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que seu reino dê a besta, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra, estabelecida sobre 7 montes. Isto nada aconteceu, até agora não. Porque há um que o detém, o Espírito Santo, que está na igreja. Então, quando alguém vier com conversa fiada para a sua cabeça, que não acredita no arrebatamento, que Jesus não vai voltar, que isso é coisa... Sabe como é que eles nos chamam? Eles nos chamam de pregadores futuristas. Pregadores futuristas. Eu vou continuar falando sobre arrebatamento semana que vem e te dando as evidências por que nós vamos antes da grande tribulação. Não é porque eu creio. É porque a Bíblia diz que vai ser assim. Então não adianta isolar textos. O rapto não é o fim. O arrebatamento é o começo do fim. Então a igreja, na última semana, em todo o desenrolar da grande tribulação, haverá uma manifestação sobrenatural, porque a nova Jerusalém se aproxima e se estabelece sobre a Jerusalém terrena. Quantos amam a Bíblia, diga glória a Deus. Fique de pé comigo no nome de Jesus. Quando você ouve a palavra de Deus assim, é para que você prepare o seu coração. Nós temos uma esperança que nos faz ser igreja. E não seríamos nada, ai de nós, se tirassem de nós a esperança e o anelo da volta de Jesus. Tenha em mente, perguntaram para Jesus, como que é? É como um casamento, tem noiva, tem noivo e tem convidadas. O noivo é um só, é ele. A noiva também, mas sempre tem convidadas. Convidados reclamam de tudo, demora demais, a comida não está boa, a decoração é ultrapassada, reclamam de tudo. A noiva não, a noiva ama tudo. A noiva é apaixonada, a noiva é desejosa, a noiva está cheia de esperança. Os olhos para o noivo. De vez em quando você provoca alguém aí do seu lado, fala assim, você é noivo ou convidado?